Aqui eu fiz uma pequena exemplificação similar à nossa proposta, que eu peguei um frasco de um cosmético e transformei num bonequinho, né, num personagem. Só para exemplificar. Vou imaginar que a luz está vindo do centro, então a área central vai ser mais clara e as bordas um pouquinho mais escuras. Aqui, vou pintar de 2 métodos, né? No primeiro, eu vou molhar a parte central que eu sei que eu quero que fique mais clara. E daí, vou trabalhar com a tinta diluída no tom que eu desejo, por isso que eu tenho um papelzinho do lado para testar. E começo a preencher. Ó, meu papel tá bem molhado, eu tenho essa fusão. Se eu não gostar dela, eu seco meu pincel, tiro o excesso e espalho o que eu já tenho aqui, ó. Daí eu consigo fazer uma fusão, deixar mais uniforme. Se eu não passar o pincel mais seco sobre, vai ficar uma borda aqui manchadinha, então vai muito do efeito que eu quero. Aqui do contrário, também. O ideal é vocês virarem a folha, eu não vou virar muito aqui para não sair do foco. Mas a gente vem e faz a mesma coisa, preenche. E deixa a tinta diluída encontrar a área úmida. Porque daí eu consigo uma fusão melhor. Vou aproveitar que meu papel tá úmido ainda, eu vou definir um pouquinho a forma. Se eu esperar secar mais, ficaria mais marcado. Como eu quero mais sutil, eu faço essa definição e trabalho essa sombra enquanto ela tá mais clara. Aqui, por exemplo, sei lá, vou fazer uma minhoquinha. Vou fazer uma primeira camada no tom que eu quero que seja o tom mais claro dela. A gente pode perceber que o papel tá úmido, que migrou um pouquinho ali. Então, lavo meu pincel, tiro o excesso, aproveito e só dou uma espalhadinha, que daí eu integro essa tinta no meu desenho. Depois eu venho ali e vou trabalhar, vou esperar secar para escurecer um pouquinho mais e fazer aqui a parte interna. O frasco eu vou querer um tom mais escurinho do que a tampa. Então, eu já vou preparar a minha tinta no tom base que eu desejo preencher. A parte do olho vai ser mais escura, então não tem problema se eu cobrir tudo. Ó, esse vai ser o tom mais claro da minha figura. Como a parte de baixo já é uma proporção maior, se eu não quero manchado demais, eu tenho que ser o mais rápido possível. E lembrando que eu tô preenchendo sempre no sentido da volumetria, porque se acontecer alguma mancha, alguma coisa, não vai interferir tanto no resultado final. Então, eu tô preenchendo no sentido da volumetria do meu artefato. Venho, preencho. Depois eu posso vir ali, ajeitar a parte do nariz, não tem, fazer uma flor. Preencher aqui a parte de baixo. Venho aqui, enquanto, ó, tá úmido, eu já consigo fazer a fusão. Ah, aqui ficou um pouco marcado, passo sutilmente o pincel bem de leve. Bem de leve. Aqui. Acertando um pouquinho o formato. Na hora de preencher, saiu um pouquinho da proporção, então eu vou aumentar um pouquinho a tampa. Agora, enquanto meu papel tá úmido, vou pegar um tomzinho mais escuro e vou começar a colocar sombra. Porque se eu esperar secar demais, vai ficar mais rígido ainda.
Vai sempre depender do efeito que eu quero. Fiz isso aqui, molho meu pincel, tiro o excesso, só dou uma... Deixo um pouquinho de água, só tiro o excesso e dou uma passadinha aqui, ó. Só para eu conseguir um pouquinho mais de difusão, se é esse o efeito que eu pretendo. Venho. Começo a escurecer. Um pouco mais. Ah, não, quero mais volume. Quero escurecer mais essa parte aqui de baixo. Aproveito que meu papel tá úmido. Escureço, ó, vou escurecendo. Na proporção que eu acho. Aqui já tá mais seco. Mas eu quero fazer uma leve sombra, pensando nesse nariz como uma pecinha projetada, eu quero fazer uma leve sombra aqui embaixo. E até quero que ela fique um pouquinho mais marcada. Idem, vou fazer uma flor. E quero fazer uma sombra para trabalhar a ideia da sobreposição. Venho aqui. Entrou um pouquinho de água ali, mas não tem problema. Depois a gente incorpora no restante do desenho. Posso escolher para não ficar sempre igual alguns pontos para escurecer um pouquinho mais. Estou deixando secar. Vou fazer o nariz um tom mais escuro. Esse aqui vai ser o meu tom mais claro. Parte da borda eu vou querer mais escuro, ó, venho com a tinta mais escurinha, é no tom mais concentrado. Até ela fazer a fusão. Depois eu vou ter que fazer uma segunda camada, porque quando secar vai clarear. Deixei a parte central mais clara devido à iluminação que eu decidi no início do desenho, né, da pintura. Ó, aqui meu papel não tava bem seco, migrou um pouquinho. Se eu não gostar disso e quiser minimizar, eu tiro o excesso, molho meu pincel na água, seco ele e só dou uma espalhadinha. Tira um pouquinho da atenção desse efeito. Como eu vou escurecer a flor depois, então não tem problema. Aqui no canto também, vou estar trabalhando num tom um pouco mais escuro, deixando a área central um pouco mais clara. Posso vir e preencher todo ele no meu tom que eu quero que seja o mais claro do meu desenho. No caso, esse aqui. Aqui eu vou querer fazer sombras mais rígidas. Opa. A florzinha, eu quero ela mais clara. Então, eu já vou pegar o tom, a minha tinta mais diluída, e vou começar a fazer algumas pétalas. Quero ela mais manchadinha. Tô deixando umas partes em branco sem preenchimento. Mas tô definindo as pétalas. Quero dar mais volume para minha figura, escureço alguns detalhes. Próximos do miolo. Ah, vou trabalhar o miolo mais escurinho. Deixo secar para depois trabalhar mais alguns detalhes. Aqui, já secou. Vou, por exemplo... Ó, quero fazer como se fosse uma texturinha. Venho com o pincel, num tom mais escuro. E faço.
Ah, não ficou escuro o suficiente? Depois eu posso fazer mais uma camada. Vou pegar meu pincel mais fino, agora eu vou trocar por um filete para fazer alguns detalhes. Por exemplo, o olho. Eu quero ele bem escuro. Meu papel tá um pouquinho, hoje em dia tá úmido, ele não tá totalmente seco. Então, se a gente observar bem, ainda tá migrando um pouquinho. Se eu quiser ter certeza de que o contorno vai ficar bem definido e perfeitinho, eu tenho que esperar secar um pouquinho mais. Bom, mas aqui eu quero mais contraste, eu já posso jogar mais uma camada. Então, para trabalhar a volumetria, eu sei que quanto maior o contraste, entre o claro e o escuro, a luz e sombra, mais o aspecto de volumetria eu vou ter. Venho. Aqui, a parte do miolo da flor, não quero tão escuro, não quero a tinta concentrada pura, mas eu quero fazer alguns detalhes mais escuros. Ó, a minha tinta tá aguada, quando secar, ela vai clarear um pouquinho. Depois, para equilibrar o peso ali dos elementos do olho, do nariz, eu posso fazer algumas linhazinhas. Por exemplo, aqui na minha flor, ó. Porque daí eu começo a equilibrar o peso visual, tiro um pouco o foco. Ali da parte superior, né? Dos olhos e do nariz. Aqui, eu comentei com vocês que eu vou querer uma sombra mais rígida, por exemplo. Ó, meu papel tá só úmido, eu vou querer deixar a sombra marcadinha, ó. Aqui. E aqui é um outro efeito, ó. Venho. E só aperto mais o pincel para que eu consiga preencher uma área maior, mas não fico diluindo a minha pincelada. Então, eu tenho contorno, puxo. Deixar a área central mais clara, as bordas mais escuras. Depois que secar, eu posso acertar os limites, né, o formato, e ainda escurecer um pouquinho mais. Agora não adianta porque meu papel não tá 100% seco. Agora eu posso começar a pensar em fazer alguns ajustes. Aqui entre a tampa e o frasco eu quero escurecer um pouquinho mais. A tinta parcialmente diluída, mas eu quero definir um pouquinho mais aqui a parte da tampa. Quero fazer uma ou outra linha para definir o formato. Aqui eu quero profundidade, então vou escurecer mais. Um detalhe ou outro aqui. Eu ainda quero mais escuro. Posso colocar mais uma camadinha. Aqui. Como aqui manchou, extrapolou um pouquinho, eu vou ter que ter um detalhezinho aqui para que eu jogue essa figura para um primeiro plano. Por exemplo, aqui no olho, agora eu quero uma linha bem fina. Ó, meu papel tá, sei lá, 90% seco, então a linha ainda migra um pouquinho. Se eu quisesse uma definição melhor, eu teria que esperar secar um pouquinho mais. Por exemplo, eu quero isso. Quero isso aqui. Aqui eu quero escurecer um pouquinho, trabalhar mais a volumetria. Venho, agora uma camada de tinta bem concentrada na parte interna, passo um pouquinho. Deixa secar. No final, eu vou observar, meu olhar percorre a imagem como um todo ou não? Ou, por exemplo, aqui eu preciso escurecer um pouquinho. Venho.
e escureço. Tô com um tom médio diluído, de tinta diluída. Aqui quero trabalhar um pouquinho mais definição da forma. Ah, flor. Quero fazer um ou outro detalhe, uns pinguinhos. Eu poderia. E do outro lado, faria mais ou menos na mesma lógica, né? Que eu só não vou me prolongar demais para não demorar tanto o vídeo. Mas então a gente vai pensar, né? Que eu tenho a possibilidade de molhar primeiro o papel e daí trabalhar das bordas para o centro, ou quando eu sei que minha figura ela já tem um tom que ela não é tão clara, eu já defino previamente o tom que eu quero, posso preencher toda a minha imagem, vou cuidar para preencher sempre no sentido da volumetria, da construção formal do meu artefato. Se eu quero um degradê, uma fusão dos tons, eu tenho que ir colocando as camadas mais escuras enquanto o meu papel está úmido. Se tiver molhado demais, vai migrar demais. Então, eu tenho que ter esse controle para saber o efeito que eu quero. Quando eu quero uma definição mais exata, eu tenho que esperar secar bastante o papel. No caso aqui, eu não esperei, ó, migrou um pouquinho, migrou. Então, se eu quero, né, uma nitidez, uma definição alta, eu espero secar. E depois também eu sei que cada vez que o nanquim seca, ele clareia, porque a gente está trabalhando com papel nacional, com uma tinta também ou estudantil ou intermediária, então seca mais, quando seca clareia. Eu posso ir sobrepondo camadas após o meu trabalho estar seco.